O governo do Irã está como um navio sem capitão, sem controle. Isso já não é mais uma simples confusão, nem um jogo de xadrez pensando no próximo lance. É como um cassino, onde o verdadeiro dono voltou de repente. Portanto, pouco a pouco, o próprio regime está perdendo o controle da capital. A cada minuto, em cada esquina, em cada rua, algo está mudando. Eles não são mais quem dita as regras. Milhões de vozes podem ser ouvidas agora, todas gritando ao mesmo tempo um nome que eles mesmos já afastaram antes. E não é só em um lugar. Se você olhar o mapa, de Baluchistão até Khorasan, de Tabriz até Cuzistão e de Ramadã até Teherã, um país com uma população de 92 milhões de pessoas, de repente despertou. O muro do medo onde se escondiam não existe mais. Eles destruíram isso sozinhos. Agora o Irã vive grandes tumultos, mas a sensação é diferente, sem nervosismo ou tremores. Agora, nas ruas, iranianos mostram raiva e determinação como uma tempestade imparável. Sim, uma guerra civil já está começando. Antes de continuar, curta este vídeo. Isso é muito importante para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Vamos começar. Este conflito não se resume à raiva. É como uma contra-revolução que muitos pensaram estar morta desde 1979. Mas agora, como um fogo que reacende das cinzas, está surgindo um espírito que quer recuperar o trono perdido há décadas. À medida que a guerra civil avança, você percebe que não é só sobre religião ou política, mas como se fosse uma nação, expulso da escuridão teocrática. Por que milhões gritam morte ao ditador agora? A resposta é simples. Não é slogan de campanha nem grito de partido, mas sim uma escolha de direção, civilização ou caos. É como uma encruzilhada onde não é mais a política que está em jogo, mas sim o futuro. Porque para eles, não se trata de ser a favor ou contra o governo. É como o grito de um país que não quer mais voltar à tirania religiosa mais brutal da história. Eles não querem a volta da autocracia. O que eles querem é o retorno às suas origens, à sua identidade e às suas verdadeiras raízes. E mesmo que o regime tenha agido tarde para tentar impedir esse protesto, eles ainda assim continuam mostrando força. Mas a decisão e o clamor do povo já foram estabelecidos, já estão marcados. Não há mais conversa, não há mais negociação. Neste momento, o povo iraniano disse, basta. E a pergunta que paira agora sobre o Irã não é quem vai vencer a eleição, mas quem vai permanecer de pé quando a fumaça baixar. Isso não é mais apenas um protesto. Isso é claramente uma tentativa de apagar a Revolução de 1979, a ideologia de Khomeini e a fundação da República Islâmica. Para muitos iranianos, os últimos 47 anos não são história. Parece um pesadelo que eles querem esquecer. Um nome agora inevitável nas conversas. Príncipe Reza Pahlavi. Para o povo, ele não é só um líder, mas símbolo de um futuro roubado, modernidade, dignidade e respeito. O fato de ele ter sido recebido no Egito como um chefe de Estado para o mundo é um sinal de que a voz que ele representa tem legitimidade. Mas o rosto mais corajoso dessa mudança são as mulheres. Elas são as mulheres que o Irã tentou esconder por muitas décadas. Agora, elas mesmas queimam o tecido símbolo da opressão e não se escondem mais. Enquanto dançam ao redor do fogo, é como se gritassem que os 47 anos de imposição forçada sobre elas foram destruídos. E elas também não estão mais sozinhas. Os homens não estão mais como escudo, mas lado a lado na luta, ombro a ombro. Agora buscam resistência conjunta, não mais proteção. Tudo começou com uma pequena faísca, como um fogo que o regime não percebeu. E a partir daí, em apenas 7 dias, se espalhou como um incêndio por todo o Irã. A IRGC, Guarda Revolucionária Islâmica e a milícia Basij foram chamadas de Punho de Ferro. Agora eles são como gelo derretendo lentamente, enquanto perdem o controle de cidades, delegacias e zonas estratégicas. Relatórios de inteligência de fontes abertas verificam que mais de 70 cidades perderam quase ao mesmo tempo o controle do governo, não se limitando mais a Teherã. Do Baluchistão a Khorasan, passando por Tabriz, Cuzistão e Ramadã,
Uma nação com 92 milhões de habitantes. Parece que todos mudaram de frequência juntos. O muro do medo acabou. O botão de pausa não existe mais. Há imagens de maio da região de Mahabad, especialmente perto de Nurabad, Shiraz e na província de Fars. Esses são os lugares que antes eram considerados bases sólidas do regime, bastões tradicionais, mas agora as próprias ruas se tornaram a fortaleza da resistência. Civis ocupam delegacias de polícia não para protestar, mas para eliminar símbolos de opressão em suas comunidades. Também há relatos dizendo que as forças do regime os ameaçaram com um conflito iminente, mas, em vez de recuar, parece que a raiva só aumentou ainda mais. Essa tática de intimidação virou combustível para o fogo. Não foi um freio. Eles não voltaram para casa. O número só aumentou. Ficaram mais determinados. É uma guerra assimétrica, desigual em armas, mas igual em determinação. Ruas antes silenciosas viraram bastiões do povo. Linhas logísticas e rotas de segurança cortadas. Delegacias paralisadas. Símbolo da repressão, queimado junto com o medo. E enquanto o mundo assiste a este mapa, uma coisa fica clara. Isso não é mais apenas confusão. Retomada da identidade, do futuro e do país. O povo está sem armas, apenas com pedras ou ferramentas improvisadas para a defesa. Parecem escudos ou barreiras, mas à frente há veículos blindados, milícias equipadas e o aço do regime. As armas são desiguais, mas a coragem é igual. E, surpreendentemente, em poucas horas ou dias, os civis acabam vencendo no terreno. Não pela tecnologia, mas por serem mais numerosos e terem motivo mais forte para lutar, o que é chamado de superioridade numérica e motivação moral. Quando há mais pessoas e seu coração está na luta, você não recua nem diante do aço. O que ocorre na região xiita e nos portões ocidentais de Teherã não são confrontos aleatórios. É um ponto de virada tático, quando a balança de repente se inverteu. O regime esperava que suas unidades de operações especiais pudessem eliminar a resistência em poucos minutos, mas aconteceu o contrário. Relatos indicam que, por horas, dias e semanas, a resistência dominou zonas estratégicas, tirando o controle do governo e colocando-o nas mãos do povo. Em Loristão já ocorriam cenas como as do memorando. A força paramilitar do regime estava tirando o uniforme, fugindo ou simplesmente desaparecendo do campo. Em cada um desses momentos, o mito da invencibilidade do governo parecia ruir. Quando vê quem ameaçava agora fugindo, você sente que o medo acabou. Na cidade portuária de Bushehr, imagens mostram a bandeira da República Islâmica sendo retirada e trocada pela bandeira do Leão e do Sol de Shaira. Lembre-se, a bandeira não é só um pano, mas o símbolo mais forte de lealdade e autoridade nacional. Quando o povo retira a bandeira do governo, isso vai além de protesto, não é quase retomada da soberania. A mensagem se intensifica quando o próprio soldado, ainda fardado, segura a bandeira da monarquia, não do regime. Isso significa que a lealdade nas fileiras mais baixas do exército já foi quebrada. Eles já não obedecem mais a Khamenei, mas às raízes do país, consideradas enterradas desde a Revolução de 1979, quando um soldado ainda fardado carrega a bandeira da monarquia que quer restaurar, em vez da do governo que deveria defender. Para o regime, isso já é game over, porque um governo se sustenta em dois pilares, economia e segurança. Mas, no Irã de hoje, de acordo com a realidade do campo, ambos caíram. E quando a segurança cai junto com a economia, você já não tem mais um governo nas mãos. É apenas o fantasma da autoridade. Enquanto prédios do governo queimam e escritórios provinciais são ocupados, oficiais do regime já não buscam um plano para vencer. Eles já estão procurando uma maneira de sair. A arma mais poderosa do regime antes, o medo, agora mudou de lado. Antes, os civis temiam os guardas revolucionários. Hoje, no Irã, são os guardas que evitam e se escondem das pessoas. Relatórios de campo apontam que muitos membros das forças de segurança, disfarçados de civis, estão fugindo e abandonando veículos. Quando quem ameaçava passar a ter medo, percebe-se um novo dono do jogo,
E isso não ocorre só nas ruas. Na economia, o impacto é pior. A bolsa de valores de Teherã despencou e o real iraniano também caiu. Segundo os registros, esse é o menor valor da história do país. Comerciantes fecharam suas lojas gradualmente, não só porque era noite, mas porque perderam a confiança no governo. Até a influente classe mercante do Irã se afastou. No Irã, quando o bazar se pronuncia, tem peso. Em 1979, ajudaram a derrubar o Shah. Em 2026, eles também ajudam a derrubar Khamenei. Existem regras universais nesse sistema. Quando o dinheiro acaba, também termina a lealdade dos pagos para intimidar. Isso já é conhecido e ocorre em todas as ditaduras. Por anos, as receitas do petróleo do Irã não beneficiaram o povo, mas foram destinadas aos Houthis, no Iêmen, e ao Hezbollah, no Líbano. Mas agora, devido às sanções e à pressão global, o fundo acabou. Quando um policial sente fome e não vê futuro, perde a vontade de atirar no próprio compatriota. Ele não vai mais lutar por um líder que nem garante seu prato na mesa. As retiradas no campo não indicam fraqueza do povo. Isso é fraqueza do regime, que tenta esconder isso na televisão. Falando em televisão, Khamenei apareceu na estatal e afirmou: "Não vamos recuar diante do inimigo, vamos fazê-lo se ajoelhar." Mas, na verdade, isso não é um grito de força. É o grito de um ditador encurralado. Quando o líder começa a gritar como um tambor furioso no rádio, geralmente é porque ele já perdeu o controle no terreno. Neste ponto, ele não aceita ou não quer entender algo. Uma nação de 92 milhões não teve medo dele. A bandeira do governo já caiu, a economia fechou e até a lealdade dos soldados e policiais está rachada. Para muitos iranianos, isso já não é mais uma luta de política ou religião. Isso é recuperar o futuro roubado e apagar décadas chamadas de pesadelo. Enquanto o mundo analisa o quadro maior, o fim é evidente. O regime está em xeque-mate estratégico. Isso não é mais especulação. Este é o caminho. Não se trata mais de se o palácio cairá, mas de quando. O regime que Khamenei chama de inimigo já não está mais fora do país. Já está no próprio portão do seu palácio. E a ironia é ainda maior. Iranianos pedem ajuda a países antes chamados de demoníacos. Há cenas raras nas ruas e redes sociais. Grupos apelam diretamente a Israel. Por favor, parem esse regime. Ajudem-nos. Quando o povo deixa de ver o governo como inimigo e passa a enxergar o antigo adversário como salvador, o líder perde sua legitimidade. Até o medo que ele sentia sumiu. Não são só slogans, é um grito forte. Nem Gaza, nem Líbano, minha vida é pelo Irã. A mensagem é que não lutarão mais pela agenda estrangeira do regime, mas sim por sua liberdade. Em 2025, Donald Trump retornou à presidência e, segundo a inteligência de fontes abertas, Intelligence, os Estados Unidos da América restabeleceram a política de máxima pressão sobre o Irã. A linha de vida do governo foi cortada, tanto na receita quanto no alívio das sanções. O orgulhoso eixo da resistência. Isso é só um conto de fadas. Não conseguem pagar a IRGC. Os Houthis não lançam mais mísseis. O Hezbollah perde o comando quando Teherã cai. Esse padrão é real. Quando o dinheiro acaba, os mercenários perdem a lealdade. Isso não surpreende. Essa é a regra universal das ditaduras. No Reino Unido, o deputado Adnan Hussein alertou: não intervenham no Irã. Isso causará uma crise de refugiados. Mas se olharmos para a realidade, o que o Irã está moldando agora não é uma onda de refugiados, mas sim uma migração reversa. Quando a opressão terminar, milhões voltarão, não sairão. Com prédios do governo, delegacias e escritórios provinciais em chamas, a situação deixou de parecer um caos passageiro. Este é o terremoto geopolítico da era. Esse mapa não é uma rota de protesto. Esse é o plano para o colapso das linhas de controle, logística, economia, segurança e propaganda. E as mais corajosas de todas, as mulheres. As mulheres que foram forçadas a se cobrir por 4 décadas, elas mesmas estão queimando o tecido que simboliza 47 anos de imposição. Elas não precisam mais de protetor e agora estão ao lado dos homens, na mesma linha.
Na cidade portuária de Bushehr, imagens mostram a retirada da bandeira da República Islâmica e a colocação da bandeira do leão e do sol de Shaira. A bandeira não é apenas um pedaço de pano, ela é o símbolo mais forte de lealdade. Quando o próprio soldado fardado segura a bandeira da monarquia, não é mais insubordinação, mas sim mudança de lealdade nas bases do exército. Os 47 anos chamados de pesadelo já terminaram na mente das pessoas. Enquanto a lealdade muda nas ruas e nas fileiras militares, há uma guerra mais profunda, a de informação dentro e fora do Irã. Enquanto o povo queima símbolos do regime nas ruas, um novo campo de batalha surge no espaço digital. Não é tiroteio ou motim, e sim disputa de narrativa. Por décadas, a República Islâmica controlou a mídia, a televisão, o rádio, os jornais e até as mensagens nas mesquitas. Na era moderna, perderam o monopólio da narrativa devido à internet, VPN, sinais de satélite e jornalismo cidadão. Foi aí que começou o efeito dominó. A diáspora iraniana na Europa, América do Norte, Oriente Médio e Ásia deixou de ser apenas espectadora. Eles são o reforço digital. Milhões de iranianos no exterior têm habilidades em tecnologia, finanças, mídia e geopolítica. Eles fazem inteligência de fontes abertas, vazam imagens, combatem propaganda e divulgam atualizações no X, Telegram, Instagram e YouTube. Eles são como um batalhão invisível que não precisa cruzar a fronteira para ajudar na luta. Por causa deles, a percepção da realidade no terreno mudou. Quando o vídeo do tumulto em Isfahan, Mahabad, Shiraz ou Lorestan circula mais rápido que a televisão estatal transmite, começa a queda do controle da narrativa. O algoritmo não é mais controlado pelo regime. Quem faz o upload detém a verdade, não o censor. E os generais mais corajosos dessa nova narrativa, os jovens e as mulheres, eles são o rosto da viralidade. Jovens iranianos já estão habituados a smartphones, reels, lives, legendas, memes, remixes e mobilizações digitais. A geração mais velha sente raiva, já a mais jovem sente raiva, e tem banda larga espalhando a mensagem mundialmente. É como um incêndio digital, mas ainda mais rápido, até que fogo em delegacia. Nesta guerra de informação, não é mais preciso bala para vencer. Basta um celular, internet, timing, público e uma história, como mostrou o Irã. Agora, o conteúdo define o futuro, não mais a propaganda. Com o colapso da narrativa, surge uma resposta global. Outros países já não permanecem neutros diante da mudança. Mesmo sem participação direta, legitimaram as vozes da oposição com isso. Por exemplo, a recepção em nível de Estado ao príncipe Reza Pahlavi no Egito, a cobertura da mídia na Europa e as declarações abertas dos formuladores de políticas em Washington. Isso mostra visualmente a mudança no reconhecimento global. Mesmo sem ser uma aliança, a imagem tem poder, especialmente diante de milhões. Isso traz uma consequência estratégica maior. Quando a narrativa se perde, o medo se perde. Quando o medo se perde, a obediência se perde. Quando a obediência e o controle se perdem, o governo também se perde. Esse é o ciclo do colapso. Agora vamos abordar a mudança psicológica na Guarda Revolucionária Islâmica, que vai além de ser apenas militar. Eles são a marca e a base do regime. Mas com o conflito prolongado surge uma verdade crítica. Nem todos os soldados da Guarda Revolucionária Islâmica são ideológicos. Muitos apenas seguem ordens e recebem salário. Quando a receita do petróleo acabar, eles não conseguirão mais garantir lealdade. Quando a lealdade cai, ordens superiores perdem eficácia. Isso vai além da deserção. É uma crise de identidade. Quando o soldado perde a certeza de sua lealdade, inicia-se a cadeia de comando fraturada. Isso ocorre quando o oficial evita sinalizar o saque, quando a unidade não quer mais obedecer à ordem de deslocamento, quando o uniforme é tirado e jogado fora, quando a bandeira é trocada pelo próprio soldado. Dá para perceber que a narrativa deles já morreu, e nem parece que foi algo planejado pelos generais. Isso é uma revolução de base dentro das próprias fileiras militares, uma mudança de lealdade que não foi ordenada, mas sentida. Porque quando a base da obediência é o medo, e a base do medo é a narrativa,
e a narrativa foi destruída pelo povo na internet e nas ruas, o regime também perde sua armadura psicológica. Com o colapso do controle de segurança e narrativa, houve também paralisia econômica. Mencionamos que a Bolsa de Valores de Teherã caiu, mas a consequência ainda maior disso é que até a economia dos comerciantes ficou congelada, a classe do bazar, não apenas os lojistas. Eles são o centro econômico do Irã. Quando fecham, não são manifestantes. É um gesto, um voto econômico de desconfiança. No Irã, quando o bazar fala, vira lei nas ruas. Em 1979, eles ajudaram a derrubar o Shah. Mas agora, não é o Shah que eles querem derrubar. O alvo agora é o regime. Porque o futuro que eles achavam que 1979 trouxe não era realmente um futuro. Porque era a monarquia que tiraram antes, não uma dinastia. Aquele era o futuro deles. A ideologia escolhida não era honra, mas ilusão. A república fundada não era libertação. Era uma prisão. Por isso a queda atual não é protesto, mas um veredito nacional. E enquanto a mudança de identidade retorna, há uma conotação espiritual que não pode ser ignorada. Para muitos iranianos, a luta deles não é mais sobre religião, mas sobre a dignidade humana, liberdade e futuro. Quando a religião vira instrumento de poder e obediência, deixa de ser fé e se torna opressão. Quando a ideologia é usada como justificativa moral para os militares, isso já não é retidão. Isso já é guerra psicológica. Quando a política externa é usada como projeto de orgulho do líder, isso já não é nacionalismo. Isso é lealdade mal direcionada. Agora, a chance de Gaza e Líbano não sobreviverem pelo Irã não é só rejeição da política externa. Isso é uma retomada do nacionalismo. Queimar o tecido. Isso é uma retomada da identidade. A descida da bandeira representa a retomada da soberania. Mudança de lealdade do soldado representa a retomada da cadeia de comando nacional. O mundo de hoje não verá mais o Irã como exportador de conflitos, e sim como um país em reconstrução. E em uma escala estratégica maior, vemos 3 fases agora. Fase 1, rejeição. Eliminação da ideologia de 1979, controle da narrativa e política de acesso estrangeiro. Fase 2, recuperação. Recuperação de identidade, bandeira, lealdade, nacionalismo e legitimidade no digital e nas ruas. Fase 3, renascimento, a ascensão do Irã como potência econômica e cultural, e não como fonte de refugiados, é o ponto ainda não destacado. A queda do regime. Não é apenas um fim. Isso é só o começo de um realinhamento estratégico de toda a região. Quando a capital cai, não é só o Irã que muda. Líbano, Síria, Iêmen, Estados do Golfo e até a relação Estados Unidos da América, Israel no Oriente Médio mudam. Quando a nave-mãe afunda, os botes salva-vidas ideológicos também afundam. Por isso, o desfecho desse conflito não é apenas a queda de um governo, é um reset na geopolítica do Oriente Médio.